No último dia, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e disse: Quem tem sede? Quem tem sede? Quem tem sede de justiça? Quem tem sede de santidade? Quem tem sede de arrependimento? Quem tem sede do pão vivo? Quem tem sede de vida eterna? Quem tem sede do Deus vivo? Se alguém tiver sede, venha e beba. E todo aquele que crer, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto Jesus se referia ao Espírito Santo no último dia, no grande dia da festa. Aleluia! Louvado seja Deus! Bem-vindos à Rádio Jesus is Lord. Jesus é Senhor. 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Amados irmãos e povos de língua portuguesa, amada Igreja de língua portuguesa, que tempos tremendos nós estamos vivendo, quando a última chuva do Espírito Santo, o último avivamento que vem para preparar a Igreja para as bodas do Cordeiro de Deus, já rompeu na terra e já está atingindo proporções históricas na nação do Quênia. O fogo do avivamento está consumindo a nação do Quênia. E neste momento, considerando o nível de apostasia que consome a casa do Senhor em toda a terra, aqui o fogo do Espírito Santo está ardendo em toda a nação. Porque o Senhor veio para destruir o pecado e levar a Igreja para o céu. E o poderoso profeta do Senhor disse que o Senhor encontrou nesta nação um povo muito fiel, muito firme no arrependimento, buscando incessantemente a santidade e a justiça. E por isso mesmo, o Senhor Deus pode visitá-los em níveis e proporções astronômicas. Aleluia! E neste momento, o Senhor está liberando palavras, ensinamentos até então ocultos para preparar a Igreja para a vinda do Messias. A nuvem da glória de Deus desceu para conduzir a Igreja obediente para a terra do arrebatamento, um lugar onde a Igreja nunca pisou antes. E somente aquele que o Senhor enviou para conduzi-la através deste caminho tem a instrução para esta hora. Então é absolutamente crucial que as nações da terra e principalmente a Igreja de Cristo reconheçam a hora da visitação de Deus, do próprio Deus Pai Jeová na casa do Senhor em toda a terra. Porque a visitação de Deus traz à terra os 2 profetas, as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. As 2 testemunhas de Apocalipse 11 para estabelecer uma comunicação direta e ininterrupta entre o trono de Deus e a Igreja, entre o céu e a terra, demarcando assim a linha do tempo profético, a hora em que Deus escolheu vir até o seu povo. O
próprio Deus veio para abençoar esta geração. Então, o Senhor quer enfatizar a gravidade, a tragédia irreparável e eterna daqueles que perderem esta hora, porque eles sofrerão o juízo e a destruição da grande tribulação. Amados irmãos, o fogo do Espírito Santo neste lugar está alto. São altas labaredas, altas línguas de fogo. E nós queremos e desejamos que este fogo se espalhe e já esteja a arder em toda a terra. E hoje eu vou publicar alguns reportes baseados naquilo que estamos testemunhando, desta abundância, das torrentes das delícias do Senhor Deus Jeová, o Deus Criador do céu e da terra, o Santo Deus de Israel, que estão inundando e consumindo esta linda nação do Quênia e o seu povo. Amados, é bastante chocante vermos o contraste de uma nação que está sendo realmente visitada pelo próprio Deus e compará-la com as outras nações onde não há o verdadeiro avivamento de arrependimento, de justiça e santidade, o verdadeiro avivamento do Espírito Santo, que retorna a igreja ao verdadeiro Messias, ao verdadeiro Evangelho da cruz e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E então sim, podemos constatar transformação real na vida da igreja. Você vê um povo posicionado, um povo santo, um povo puro, ao mesmo tempo que é um povo sério, é muito alegre, muito e sempre disposto a tudo por amor a Deus. O Deus do poderoso profeta, como eles dizem, Mungu Anabi, Jeová, o Deus do poderoso profeta do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel. Tudo que eles fazem focando na eternidade, vivendo hoje como se o arrebatamento fosse hoje. Eles não medem esforços e fazem tudo com perfeição para o Senhor que os resgatou da bruxaria, das maldições, das falsas religiões, dos falsos deuses, dos falsos pastores e falsos profetas, falsos evangelistas da igreja evangélica. Eles sabem que estavam a caminho do inferno. Então, este povo, este arrependimento, fez com que eles dessem uma guinada de 180 graus. E agora você vê santidade, justiça, obediência incondicional. Eles ouvem a instrução do poderoso profeta do Senhor com temor e tremor, e a executam imediatamente com excelência. Amados povos e nações de língua portuguesa, a nação do Quênia está vivendo neste momento o ápice do último derramar. Abundância de curas, abundância de salvação, abundância de revelação da palavra. Todos os dias há celebração, aleijados andam, surdos ouvem, cegos enxergam, HIV/AIDS deletado do sangue e atestado pelos laboratórios médicos mais conceituados como antes positivo, agora negativo. Tumores dissolvendo, hemorragias estancando, as condições mais impossíveis sendo curadas pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia! E tudo isto agora vem em uma grande escalada, quando o Senhor está enviando seus 2 profetas para Lima, Peru, onde ele prometeu que assim que os seus 2 servos entrarem no local da reunião, ele vai abrir os céus e derramar chuvas torrenciais, chuva do Espírito Santo, até o ponto em que vai se estender para toda a América do Sul e América Latina. Então, amados, vamos ouvir as profecias e os reports para que nós também, ouvindo, desejando,
trilhemos o caminho que a nação que está recebendo o maior avivamento da história da igreja trilhou antes de nós. Ouvir, obedecer à voz dos emissários do céu que foram enviados com a instrução para esta hora. E a instrução é arrependimento, justiça e santidade, rejeição total do pecado, rejeição total dos falsos profetas e falsos pastores e evangelistas que pregam o falso evangelho da prosperidade, o evangelho da carne, e agora foquem absolutamente no reino de Deus e na eternidade. Então vamos ouvir o que o céu está agora comunicando para a Igreja de Cristo em toda a terra. Há uma tremenda visitação vindo na casa do Senhor. Um grande, mega, super poderoso serviço de cura, unção de cura, que estará descendo e visitando esta nação do Quênia, quando o Senhor liberar os seus 2 profetas para decretarem cura, sem sair da sua residência. Então, amados irmãos, há uma tremenda visitação vindo à casa do Senhor. Vamos ouvir esta tremenda profecia com temor e tremor, temendo que as nossas nações, por negligência, possam perder o tempo da sua visitação. Amados ouvintes, povos e nações, Igreja de Língua Portuguesa, o poderoso profeta do Senhor, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, vieram ao ar nesta noite para compartilhar uma tremenda visitação do Senhor Deus Jeová. Neste dia 12 de setembro, povo amado, o Senhor Jeová falou com seu poderoso profeta, o Senhor e Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, o Criador do céu, o Criador de todos os mares e da terra seca, o Criador de todas as estrelas e planetas e de todo o universo e da humanidade, Ele que enviou Cristo Jesus, seu Filho unigênito, para vir e morrer na cruz, para que agora nós possamos ser santos, para que possamos atingir o padrão da justiça do reino de Deus. Mesmo sendo tão difícil alcançar a justiça, Ele nos enviou Jesus, a cruz e o sangue. E Ele nos enviou o Espírito Santo para nos ajudar a alcançar o padrão do céu. Então, povo amado, Deus Pai falou com seu poderoso profeta ontem à noite de uma forma tremenda, de uma forma muito poderosa, muito chocante, porque esta tem sido uma conversa diária e ininterrupta. E nós podemos ver que o Senhor Deus está falando em uma base diária todas as noites. E o poderoso profeta do Senhor tem vindo constantemente diante de todas as nações da terra e diante do conselho do céu e diante do próprio Deus Pai. E Ele tem repassado as conversas que Ele tem entregado para as nações. Ontem à noite, Jeová Elohim, Jeová Yahweh, falou com seu poderoso servo de uma forma muito poderosa. E ele o levou a uma reunião que ele vai estar em um estádio em algum lugar. E neste momento, nós sabemos que o poderoso profeta do Senhor está indo para Lima, Peru. E é esta a missão que está agora diante dele. E eles estão prestes a partir para esta grande, mega reunião de avivamento que vai acontecer na América Latina. E que vai acontecer em Lima, Peru.
Então, neste momento, o Senhor escolheu Lima, Peru, esta nação, para ser o lugar da sua visitação nesta hora. Mas o profeta do Senhor está dizendo que ontem à noite o Senhor Jeová falou com ele de uma forma muito chocante, de uma maneira comparável a proporções bíblicas. O Senhor o levou a uma reunião e naquela reunião ele pôde ver os 2 profetas do Senhor dentro da reunião. E era um serviço de cura, e ele pôde ver que muitas pessoas foram curadas, aleijados andaram, cânceres foram curados, secaram no sangue, leucemia, feridas secaram, falências renais, o Senhor restaurou fígado, rins, coração, sangue, tudo foi muito grande. Então o Senhor falou com seu servo a respeito daquela reunião, e ele já se viu naquela reunião, naquele altar, mas o Senhor o levantou acima da terra. Então ele estava olhando a reunião de cima. E então a densa e espessa nuvem de Deus Pai, a espessa fumaça como neblina, a densa nuvem de Deus veio todo o caminho desde o céu e cobriu o altar onde os seus 2 profetas estavam. E foi tão chocante, porque ele viu algumas pessoas saírem correndo. Elas fugiam, porque foi difícil permanecer dentro da densa nuvem, dentro que cobriu o altar repentinamente e cobriu os seus 2 profetas no altar, muito grande. Ela cobriu o altar inteiro e ela de repente subiu como um funil, como um tornado, uma chaminé, um funil. Ela tocou o altar e então subiu como um funil. Então, o poderoso profeta do Senhor diz que ele não sabe onde será esta reunião, mas ele quer crer que será em Lima, Peru, porque esta é a próxima missão para a qual eles estão indo. Então, neste momento, o Senhor pode estar falando de Lima, Peru, e o profeta do Senhor crê que, de fato, o Senhor pode estar falando de Lima, Peru. E em Lima, Peru, o Senhor está falando da tremenda visitação que vai acontecer. E que será uma visitação muito massiva. Porque em Lima, Peru, o céu abre. O céu vai abrir na reunião e a chuva vai descer, e pela primeira vez eles verão Elias, o profeta prometido da Bíblia, o profeta de Israel, o profeta de Jeová Yahweh. Mas agora o Senhor o levou àquela reunião, e esta reunião é em Lima, Peru, e a densa nuvem de Deus como fumaça vem e cobre o altar como um funil, e então ela se levantou como um funil e cobriu toda a reunião. E as pessoas estavam correndo como se eles não pudessem suportar. Não era possível suportar. Então eles fugiram, como da mesma forma como aconteceu no templo de Salomão, no templo do Senhor, quando Salomão construiu o templo e a nuvem da glória de Deus entrou no templo como fumaça e todos os adoradores correram. Então, da mesma forma, o poderoso profeta do Senhor viu pessoas tentando correr e ele dizia para as pessoas: todos agora deitem, todos com o rosto em terra, vamos adorar Jeová. Jeová chegou, o próprio Deus Pai chegou. Isto é uma visitação bíblica, uma visitação de nível monumental. Esta é uma visitação histórica, chocante. Todos agora com o rosto em terra, vamos adorar o Senhor. Então, nesta noite passada, Deus Pai, Ele mesmo visitou os seus servos e os cobriu com a sua tremenda e temível nuvem de glória. Então, o Senhor Jeová agora está no processo de apresentar os seus 2 profetas para as nações da terra. E neste momento, a agenda do céu é ir por toda a terra, por todo o globo, apresentando-os e dizendo: estes são aqueles que eu prometi.
Estes são os 2 que eu prometi. Estes são aqueles que preparam a igreja. Estes são aqueles que vão lutar por Jeová durante a grande tribulação. Então, neste momento, ele os está introduzindo, apresentando. Mas é uma coisa tão massiva, povo amado. Deus Pai, ele mesmo veio nesta noite passada e cobriu os seus servos com a nuvem da sua glória. E ele diz que este evento, então, já aconteceu. Mas naquele momento, naquela reunião, o Senhor veio e cobriu com a nuvem da sua glória, e as pessoas então não podiam suportar por causa da glória de Deus, como se eles não pudessem suportar. Então eles corriam e deitavam no chão com o rosto em terra e estavam clamando a Deus e adorando a Deus e amando a Deus e louvando Jeová e bendizendo Jeová e agradecendo Jeová. Foi uma visitação histórica. Então, haverá uma visitação massiva da nuvem de Deus, e parece que acontecerá em Lima, Peru, porque agora o profeta do Senhor está indo para Lima, Peru. Então, povo amado, o profeta do Senhor diz: prepare o caminho, o Messias está vindo. O Senhor agora está visitando os seus 2 temíveis profetas e está identificando-os. E há uma reunião para onde ele irá, e a nuvem de Deus virá sobre eles e cobre todo o altar. E então se levanta como um funil, como um tornado assim, levantando, aumentando e cobrindo todo o altar. Será uma visitação chocante, a mais histórica desde que a Bíblia foi escrita. Então prepare o caminho, o Messias está vindo e ele é santo. Isto já aconteceu, esta nuvem já veio, porque Deus Pai já visitou e cobriu os seus servos de uma forma chocante ontem à noite. E então, o anjo do Senhor, antes de ontem, numa visitação anterior a hoje, antes de ontem, o anjo veio com asas gloriosas, muito poderoso e resplandecente, e ele ficou exatamente onde o servo do Senhor coloca os seus sapatos, bem aqui. Então ele passou através da parede, ele entrou pela parede da casa, e vocês sabem que para estes seres não há limites, eles entram pelas paredes, pelo teto, e então ele abriu as asas gloriosas e tudo resplandeceu. E desta vez ele cobriu a cabeça e tudo resplandecia. E parecia, este anjo se parecia exatamente com este que está falando conosco, com os 2 profetas do Senhor. E ele veio com tremendo poder. E ele fala que neste momento há tremenda santidade. Os anjos do Senhor estão preparando a igreja agora. A nuvem de Deus, o próprio Deus Pai, está vindo para visitar a igreja de uma forma chocante. E esta visitação parece ser em Lima, Peru. Então, naquele lugar as pessoas fugiram e todo o estádio foi com o rosto em terra e prostrou-se com o rosto em terra. Povo amado, há uma visitação histórica vindo à terra. O Messias está vindo. Voltem à justiça, que todos retornem ao evangelho da cruz e do sangue de Jesus no Calvário. O profeta do Senhor está clamando: vamos voltar ao verdadeiro evangelho da salvação que Jesus nos deu. O evangelho da santidade, o evangelho da justiça. Somente a santidade pode trazer a igreja para o céu. Somente a justiça levará a igreja para o reino da glória.
E ele diz: vamos usar as vestes da justiça nesta hora. As vestes que você vê em Apocalipse 19, versículos 6 a 9, mas ela está no versículo 8. As vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro. E isto é justiça, é santidade, é o fruto do arrependimento do qual o poderoso profeta do Senhor estava falando ontem. Povo amado, o profeta do Senhor está clamando. O reino de Deus está próximo. Esta é a voz daquele que está clamando no deserto. Prepare o caminho do Senhor. Prepare o caminho de Jeová. O Senhor está vindo com poder e muito brevemente os reinos deste mundo têm que cair e serão destronados pelo Senhor. Preparem-se para o seu Deus. O seu Deus Jeová está vindo. Vamos preparar o caminho. Este é aquele a respeito de quem foi escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro, que eu envio nos últimos dias, e eu vou enviar Elias nos últimos dias, o profeta, e ele vai prepará-los para a vinda do grande e terrível dia do Senhor, para que todas as nações sejam preparadas e restauradas, e retornem à justiça, e retornem à santidade, e retornem para Jesus, e retornem para a verdadeira salvação da cruz e do sangue. O profeta do Senhor continua clamando: o Messias está vindo. Todá, Haverim, Todá Hashem Haver Sheli, que significa obrigado. Estou obrigado, Senhor Yahweh, meu único amigo. Então, neste momento, mais de 150 cidades estão sintonizadas em todo o globo. E esta é a mensagem agora para todo o globo. Prepare o caminho. Recebam Jesus. Sejam santos. Rejeitem o pecado. Rejeitem a apostasia. Rejeitem os falsos profetas. Rejeitem os falsos apóstolos. Voltem ao verdadeiro evangelho da verdade, o evangelho do sangue, o evangelho da justiça. O Messias está vindo. E o profeta do Senhor então clamou: esta é a voz daquele que está clamando por todo o globo e por todo o universo. Preparem o caminho do Senhor. O Messias está vindo. Ele diz: eu vi o Messias vindo, eu vi o Rei vindo, e ele vem. O Messias vem, povo amado. Shalom, shalom. Todá Rabá, Todá Hashem Haver Sheli. Obrigado, Senhor Jeová, meu único amigo. E assim se completou a profecia do poderoso profeta nesta noite. Que Deus abençoe a todos. Shalom. Amados irmãos, nações e povos de língua portuguesa, temamos diante deste momento em que esta terra está vivendo uma massiva visitação de Deus Pai, o próprio Deus visitando o seu povo, e o grande e terrível risco que nós, os países modernos, os países desenvolvidos, estamos correndo de perder neste momento a grande visitação, última e grande visitação do Senhor Deus na terra. Vamos agora ouvir uma segunda profecia no dia 14 de setembro de 2018. Amados ouvintes, amada igreja de língua portuguesa, nesta manhã de 14 de setembro de 2018, o poderoso profeta do Senhor, as duas testemunhas de Apocalipse 11, o Elias de Malaquias capítulo 3, versículo de 1 a 3 e Malaquias capítulo 4, versículo 5, veio ao vivo na rádio Jesus is Lord para pronunciar a tremenda profecia a respeito do massivo serviço de cura que está vindo ao Quênia
E o Senhor está visitando as nações de coração humilde e quebrantado. Povo amado, o Senhor Jeová falou com o seu servo nesta noite passada. Nesta noite passada, o Senhor Jeová Elohim, Jeová Yahweh, falou com o seu servo a respeito do tremendo serviço de cura que vai acontecer depois de amanhã, deste massivo serviço de cura e avivamento que vai atingir esta nação do Quênia. O Senhor Jeová veio e falou com o seu servo a respeito deste serviço de cura muito massivo que vai acontecer nesta nação. E ele mostrou um aleijado, totalmente aleijado, que levantou. E o servo do Senhor viu o momento exato quando os dois tremendos profetas do Senhor decretaram que os aleijados agora levantem e andem. E o Senhor então mostrou o momento exato quando este aleijado se levanta e anda. Então, o profeta do Senhor diz que ele vê como se uma das pernas é mais curta. Então o Senhor esticou aquela perna e ele vê o aleijado tentando levantar assim, e então começa a andar pela primeira vez. E foi um momento muito chocante e espantoso, um momento muito chocante, quando o Senhor mostrou o momento exato, quando os seus dois profetas decretaram, e então, imediatamente, um aleijado, totalmente aleijado, cuja perna, uma delas é mais curta, então ele tenta levantar e ele tenta firmar a perna no chão, assim, e ele tenta andar assim, e é um tempo muito maravilhoso. Este é um momento muito glorioso na história da igreja, povo amado, e esta é a mensagem que o Senhor está falando agora para a nação do Quênia. Ele está dizendo que este próximo serviço de cura será massivo, que muitos aleijados vão levantar e andar, eles terão esperança pela primeira vez. Aqueles que nasceram aleijados, que nunca andaram, que os hospitais os abandonaram, os hospitais desistiram deles. Então será um serviço de cura muito massivo. O Senhor está dizendo que Ele vai abrir muitos olhos cegos e vai pôr muitos aleijados de pé sobre os seus pés. E alguns dos aleijados vão levantar e andar diante deste anúncio aqui agora, até mesmo antes dos dois profetas virem ao ar neste próximo domingo, simplesmente pelo fato de que eles já anunciaram que no domingo os aleijados vão andar. Então, muitos vão começar a andar mesmo antes do profeta do Senhor ir ao ar ao vivo. E será uma chama de fogo, massivas línguas de fogo de avivamento, de justiça e santidade que virão sobre esta nação. E isso está acontecendo em um tempo quando a igreja realmente precisava de uma nova brisa e um novo sopro da visitação de Deus para restaurar a sua autoridade, para restaurar a justiça do Senhor na igreja. Então, o Senhor mostrou novamente nesta noite passada. Ele levou o seu poderoso servo até aquele dia e ele mostrou como que esta pessoa totalmente aleijada levantou e andou, significando que haverá muitos aleijados. E o servo do Senhor viu outros aleijados andando em toda a nação do Quênia. E então ele diz que ele sabe que as igrejas estão reunidas em estádios diferentes, em Nakuru, no estádio Afraha, em Central Park, Nairobi e em muitos outros lugares. 50 igrejas, 100 igrejas, 200 igrejas, 300 igrejas agora estão reunidas por regiões.
Então os aleijados vão levantar e andar naquele dia, quando os 2 profetas do Senhor virem ao ar. Alguns deles vão andar antes, para demonstrar que para este mundo e para esta geração que o tempo acabou, que o Messias está vindo. Muitos olhos cegos abrirão, muitos ouvidos surdos abrirão e se tornarão muito sensíveis. Muitos mudos falarão, paralíticos serão curados, lesões da coluna espinhal, joelhos fraturados, fraturas em geral, enfermidades mentais, fraturas do crânio, tumores na cabeça, tumores vão dissolver nos corpos, câncer, HIV/AIDS serão curados. Será uma visitação massiva nesta nação. E isto está vindo em um tempo quando o Senhor está enviando os seus 2 profetas para a nação de Lima, Peru. E o Senhor tem demonstrado um tremendo amor por aquela nação do Peru. Isto significa que o Senhor está dizendo: veja, isto é a mesma coisa que vai acontecer quando Ele trouxer o seu servo a Lima, Peru. O Senhor está começando a amar as nações agora, e Ele está escolhendo nações que agora estão dispostas, cujos corações estão dispostos ao arrependimento, cujos corações são humildes à sua mensagem de justiça, a mensagem de voltar à cruz de Jesus, ao sangue de Jesus, o evangelho da cruz, o evangelho do sangue, o evangelho da vinda do reino de Deus, o evangelho do arrependimento. Então, esta é a mensagem que o Senhor está enviando para as nações. E Ele diz que para aquelas nações que forem como Quênia e Lima, Peru, cujos corações estão dispostos para o Senhor, cujos corações são ternos, sensíveis para Ele, não são corações de pedra, não são endurecidos. Ele diz que Ele vai visitar estas nações de uma forma histórica. E Ele vai usá-las como sala de aula para ensinar outras nações a respeito desta visitação do fim. Esta última visitação, este avivamento do fim, de como preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Então, haverá um grande e massivo serviço de cura aqui no Quênia, como um preâmbulo, uma introdução para a visitação que está vindo a Lima, Peru. Então, povo amado na nação do Quênia, preparem-se, preparem-se. Eu sei que vocês estão recolhendo seus aleijados. Ontem, eu tive uma tremenda reunião com o Conselho Nacional de Bispos, tivemos uma sessão plenária do Colégio dos Bispos e foi muito poderoso. E você pode ver a determinação. A nação inteira agora está se preparando e está preparada para a visitação de Jeová El Gibor, Jeová Adonai, Jeová Elohim, Jeová Eliom, Elolam. A nação inteira está preparada para encontrar El Hosseinu, El Shalom, El Tsabaot. A nação está preparada. Você podia ver nos bispos, podia ver a preparação neles. E eles estão tremendo, e eles querem fazer tudo perfeito. Então haverá uma visitação massiva. O profeta do Senhor viu aleijados levantar, andar. Ele viu olhos cegos abrir, ouvidos surdos abrir. E toda esta cura massiva, tumores, HIV/AIDS, tumores dissolvendo, câncer curado, HIV/AIDS curado e testado nos hospitais, nas universidades de medicina aqui, e constatados como negativo.
para estabelecer a autoridade do Senhor, para estabelecer que o Messias está vindo e que o tempo acabou. Que tremenda visitação no Avivamento Nacional do Quênia, no serviço de cura que está vindo nesta nação do Quênia, e neste próximo domingo. Então, depois disso, o profeta do Senhor irá para Lima, Peru. E o Senhor está usando isto como uma introdução para aquilo que ele vai fazer em Lima, Peru. Que tempo tremendo na história da igreja. Que o Senhor abençoe a igreja que é eterna, sensível à sua mensagem, a nação que abriu os seus ouvidos para o Senhor. O profeta do Senhor abençoa todas as nações que aceitaram retornar à justiça, retornar ao arrependimento, retornar à santidade, que aceitaram ser muito humildes e mansos para ouvir esta voz que Jeová Yahweh colocou na terra para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Rei. O Messias, o seu Redentor está vindo. O Messias, o Senhor do poderoso profeta do Senhor está vindo. O tempo acabou, povo amado. Então prepare-se em todo o país. Que os preparativos no Quênia agora atinjam força total. Força total. Alcancem todos. Vão até as vilas mais distantes e encontrem os aleijados que foram abandonados. Aqueles que os hospitais abandonaram, que os hospitais não puderam fazer nada por eles e eles não têm esperança. Eles estão deitados lá nos seus colchões, eles fazem as suas necessidades lá, estão se sujando lá, ninguém está ajudando-os lá. Tragam estes aleijados, que os médicos trabalhem com toda a força. Vocês têm somente 2 dias, hoje e amanhã. Preparem veículos para ir buscá-los, carregue-os com honra, coloquem eles dentro dos carros e cuidem deles até eles chegarem aqui. Alguns deles não têm cadeira de rodas, alguns deles só têm colchões. Tragam-nos das profundezas das vilas, tragam-nos dos lugares onde foram abandonados no coração das vilas. Os médicos, os obreiros, os pastores, os bispos, arregassem as mangas e tragam os cegos que foram abandonados, os doentes mentais, tragam-nos diante do Senhor. Haverá uma massiva e histórica visitação de proporções monumentais nesta nação do Quênia. O Avivamento Nacional do Quênia será massivo. Este serviço de cura nacional massivo no domingo. E que aqueles que têm ouvidos preparem o caminho para a gloriosa vinda do Messias. E o poderoso profeta do Senhor disse que ele compartilhou com os bispos ontem. Houve uma tremenda visitação na noite anterior a esta, antes dele encontrar este conselho de bispos. Naquela noite de quinta-feira, houve uma visitação massiva, quando o Senhor finalmente apresentou ao seu servo, e ele mostrou para ele que na verdade são 3 profetas, não apenas 2, são 3 profetas. Um deles são estes 2 profetas. Quando os 3 finalmente se sentaram juntos e falaram. Estas são coisas que o profeta do Senhor compartilhou dentro do plenário do Colégio dos Bispos ontem, e agora ele está compartilhando conosco. Há uma visitação massiva que está acontecendo na terra, e um deles incorpora 2 profetas juntos. Então, isto é algo grande. As 2 oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra. Há tanta sabedoria oculta e
tantos segredos de Deus neste mover de Deus. E isto tudo com um único propósito: para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias e para lutar contra o inimigo na dispensação depois que a igreja tiver sido arrebatada. Aqueles que têm ouvidos, preparem o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Preparem-se para o glorioso reino de Deus, o reino da eternidade. Os degraus de Deus já foram baixados no céu, povo amado. Este é um tempo tremendo, um tempo histórico na história da igreja, na vida desta terra. Então, o poderoso profeta do Senhor terminou dizendo que aqueles que têm ouvidos se preparem, povo amado. Shalom, Todá, Todá Rabá, Todá Lachem. Shalom, muito obrigado. Prepare o caminho, o Messias está vindo. Aleluia, amados irmãos, que abundância de alimento espiritual, que abundância de alimento celestial, que tempo glorioso é este que nós estamos vivendo. E que perigo nós estamos correndo, amados, de perder este momento. Lima, Peru, o Senhor está exaltando esta nação humilde. O Senhor contemplou aqueles corações. Amados, estas profecias me levaram para o chão, em arrependimento diante de Deus, em quebrantamento, implorando ao Senhor que não passe de nós. Então, amados irmãos, não há tempo a perder. O mensageiro já está na terra. A mensagem, a instrução já está sendo dada. É a última visitação. Esta visitação tão grande que o Senhor Deus poderoso preparou desde antes da fundação do mundo para esta geração que veria Deus pisar na terra, esta geração que não passará pela morte, esta geração que os profetas antigos profetizaram dela, choraram, mas não viram, e nós estamos vendo. E agora, amados, que o poderoso profeta do Senhor, as duas testemunhas abriram a boca e decretaram cura. Os céus abriram e despejaram cura sobre a nação do Quênia e sobre todas as nações da terra. E houve um tsunami de curas, uma avalanche. Nós podemos dizer que sim, chegaria o dia quando o Senhor fala e acontece. Aleluia! E toda esta nação estava pronta, preparada, aguardando o Senhor. Então, amados irmãos, nós ainda não temos os números exatos, mas assim que nós tivermos, nós vamos estar comunicando e estaremos falando mais a respeito do que aconteceu ontem, domingo 16 de setembro de 2018, nesta nação do Quênia, o olho do furacão, o centro da visitação de Deus na terra. E neste momento, todos vocês que ouviram este programa e entenderam que a visitação do Senhor já está na terra e vocês estão correndo o risco de perdê-la, por favor, levante a sua mão e ore comigo esta simples oração. Diga: precioso Jesus, eu ouvi a tua palavra soar como trombeta, anunciando a tremenda visitação que tu estás fazendo nesta hora. E eu entendi
que, por negligência, eu posso perder a última oportunidade que tu estás dando a esta geração de entrar no céu. Precioso Senhor, eu me arrependo de todo pecado, eu me arrependo da apostasia em que eu tenho vivido, da negligência com que eu tenho tratado o assunto da minha eternidade. E hoje eu me arrependo e te peço que me perdoes e me lave com o teu precioso sangue de todo pecado, consciente e inconsciente. Hoje, eu escolho abandonar todo o pecado, principalmente o pecado sexual. Hoje, eu escolho abraçar o evangelho amargo do arrependimento, o evangelho amargo da cruz e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E com a ajuda do Espírito Santo, faça de mim um vencedor do pecado, do mundo e da carne. Por Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Pai, ajuda-me a reconhecer o tempo da minha visitação, que veio para me preparar para a gloriosa vinda do Messias. Por favor, dá-me um coração quebrantado, humilhado na tua presença, manso à tua palavra, para que eu possa acolher e obedecer a instrução do céu através do mensageiro que tu enviastes para preparar o caminho do Senhor. Em nome de Jesus.
Hoje eu nasci de novo. Amém. Aleluia.